Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Hoje iremos meditar em uma das orações mais lindas feitas pelo apóstolo Paulo. Uma oração que fala de força interior, do amor de Cristo e da plenitude de Deus em nós. Vamos ler então Efésios 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando eu leio esse texto, eu fico impressionada com a profundidade desta oração de Paulo, porque ele se encontrava preso, com limitações, e mesmo assim a sua preocupação não era com a sua liberdade. Em vez de pedir livramento, ele dobra os seus joelhos e ora pelos cristãos de Éfeso. Mas essa oração é tão atual e tão necessária para nós hoje, porque muitas vezes buscamos soluções externas, quando na verdade o que precisamos é de um coração fortalecido e enraizado em Cristo. Vamos meditar sobre alguns versículos, e o primeiro eu gostaria de falar quando Paulo dobra os seus joelhos. Ele diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Na tradição judaica, geralmente se orava em pé, mas Paulo escolhe ajoelhar-se. Isso é um sinal de humildade, de dependência e de entrega. É como se Paulo dissesse: eu não posso, mas o Pai pode. Isso nos ensina que muitas das vezes o maior ato de coragem não é levantar a voz ou levantar a espada, mas sim dobrar os joelhos. É neste lugar que encontramos a força que o mundo não pode nos oferecer. A segunda reflexão é que Paulo não ora por bênçãos materiais, mas ele ora para que o Espírito Santo fortaleça o homem interior. É muito fácil cuidar da aparência e da performance externa, mas a verdadeira vida cristã é sustentada pelo que acontece dentro de nós. Quando vem a crise, quando o vento sopra forte, não é a força exterior que nos mantém de pé, é o que carregamos no coração. E Paulo diz que Cristo habite em nosso coração pela fé, e não como um visitante temporário, mas como o Senhor da casa. Outra reflexão que essa palavra nos traz é quando Paulo diz que devemos estar enraizados e alicerçados no amor. Ele fala de raízes porque elas dão a profundidade, a nutrição e a estabilidade. Já o alicerce sustenta toda a construção. Isso porque a nossa fé não pode ser superficial. Ela deve sim estar enraizada e alicerçada no amor de Cristo. Só assim suportamos as tempestades e as dificuldades dessa vida. E Paulo descreve o amor de Cristo como algo que ultrapassa as medidas humanas. Ele é largo o suficiente para alcançar toda a humanidade, comprido o suficiente para durar pela eternidade, profundo o bastante para resgatar o mais perdido e alto o bastante para nos levar
às regiões celestiais. E esse amor não é apenas para ser entendido na mente, mas experimentado no coração. Gostaria de trazer aqui também o ápice da oração de Paulo: sermos cheios da plenitude de Deus. Isso não significa tornarmos deuses, mas é permitir que Deus ocupe todos os espaços da nossa vida. É ter uma vida transbordante, onde Deus não é uma parte, mas é o centro de tudo. E então Paulo encerra nos lembrando de algo que precisamos carregar todos os dias, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo quanto pedimos ou pensamos. Nós muitas vezes pedimos pouco, pensamos pequeno, porque somos limitados pela circunstância, pelo medo, pela ansiedade, pela lógica humana. Mas Deus é ilimitado, Ele é poderoso e Ele pode fazer grandes coisas. Hoje você pode estar olhando para uma porta fechada, mas Deus pode abrir um caminho onde não existe. Você pode achar que é tarde demais, mas para Deus não existe relógio atrasado. Ele chega na hora certa. Ou talvez você esteja orando por algo simples e Deus já tenha preparado algo muito maior. Esse Deus grande que criou o universo, que colocou as estrelas no céu, que separou o mar com uma palavra, é o mesmo que cuida da sua vida. Ele pode restaurar, multiplicar, reerguer, transformar e surpreender você. Não limite o que Deus pode fazer. Continue acreditando, continue orando, continue esperando. O nosso Deus é grande demais para ser medido e poderoso demais para ser contido. Porém, esse texto nos desafia a 3 coisas. A primeira, orar com humildade e dependência, como Paulo fez, dobrando os seus joelhos diante do Pai. A segunda, buscar fortalecimento interior e não apenas soluções externas. E a terceira, firmar nossa vida no amor de Cristo, permitindo que Ele ocupe todas as áreas, nos enchendo da sua plenitude. E acima de tudo, não esquecer que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Para encerrar, ore comigo. Senhor, fortaleça o meu interior através do Teu Espírito Santo. Firma minha vida em Cristo Jesus. Enche-me da Tua plenitude. Fortaleça a minha fé para que eu possa confiar, descansar no Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido ou pensado, e que tudo na minha vida seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.